Gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre, continuando o nosso assunto, né? Gestação e lactação. Então, a gente começou a falar semana passada da fisiologia feminina antes da gravidez, e é fundamental que a gente entendesse todas essas etapas na maturação ovular, principalmente na formação do corpo lúteo, para que a gente pudesse hoje começar a falar sobre a fecundação. Então, eu mandei para vocês a aula em PDF e mandei alguns casos, um caso clínico e algumas questões que a gente vai discutir depois no decorrer da aula. Então, eu desativei o som, né, de vocês, do microfone, mas é só no cantinho à esquerda da tela. Você vai lá, tem um microfonezinho, vocês podem ativar e fazer perguntas que eu vou ouvir. Ou então, vocês deixem a pergunta no bate-papo e a gente vai responder no fim da aula, tá bem? Então, quando a gente fala de gestação e lactação, vocês lembram que o nosso óvulo ele foi expelido pelo ovário, onde houve toda aquela participação. E se vocês lembram, naquela fase do ciclo, a gente vai ter agora o predomínio de que teve o pico de ovulação, um pico de LH. E logo após, a gente houve na primeira fase do ciclo o predomínio da função do estrogênio. E nessa segunda fase, a gente tem o predomínio da progesterona, né? Então, depois que o óvulo foi expelido do nosso ovário, ele vai percorrer aquele caminho na trompa e vai ser fecundado ou não. Se for fecundado, se tiver êxito, é o nosso objetivo aqui na nossa aula hoje. Então, nós vamos ver o quê? Uma gestação. E o bebê começa a ser desenvolvido. Então, a gente tem o primeiro ócito expelido pelo folículo ovariano, depois ele se dividiu na primeira fase em corpo polar e óvulo, aquele corpúsculo polar ele foi eliminado, e a superfície da fímbria da trompa, ela vai captar, conforme a gente já falou. E esse aumento, vocês lembram bem, na primeira fase do ciclo, a gente tem aquele predomínio do estrogênio, ele vai ativar o quê? Cada vez mais esse epitélio ciliar. Vocês sabiam que é uma coisa muito interessante? O óvulo ele é fecundado naquela primeira porção, na parte descendente, né, que a gente chama. E a gente vai ver no decorrer que o óvulo ele dura mais ou menos, depois da ovulação, de 12 a 14 horas. E o espermatozoide dura de 5 a 6 dias dentro do aparelho reprodutor feminino. Então, o espermatozoide ele fica preso justamente aí, nessa fímbria dessa trompa, né? Essa corrente de líquido que flui em direção ao ósteo, ela é principalmente ativada pela progesterona, que a gente lembra que aumentou na segunda fase do ciclo, né? Então, a gente tem, então, o nosso óvulo, ele vai entrar lá e vai ser fecundado naquela porção descendente da trompa. Então, é a parte distal, que a gente chama. Mais ou menos 100 espermatozoides, eles vão penetrar essa zona pelúcida. Se a gente observar, nós temos diversos espermatozoides que vão tentar penetrar essa zona pelúcida, mas, geralmente, apenas um espermatozoide penetra o ócito. A partir do momento que ele penetra, começa uma reação química cortical. É muito interessante, porque senão vocês imaginam que diversos espermatozoides, tem um que é mais rápido, mais capaz, então ele penetra. Mas a seguir, teríamos diversos espermatozoides e a gente não conseguiria levar uma fecundação adequada. Então, há nesse momento uma reação. O espermatozoide penetrou a zona pelúcida, penetrou no óvulo, e aí a gente tem o que a gente chama de reação cortical. Essa reação cortical que se dá quando o espermatozoide se acopla a esses receptores específicos para ele, vai haver uma difusão de íons cálcio através da membrana. Esses íons cálcio, essas diversas reações químicas liberam
os íons cálcio. O cálcio vai estimular o que? A liberação de grânulos para o espaço perivitelínico. E quando esses grânulos perivitelínicos que estão na periferia do nosso ósseo, eles vão impedir, desabonar a entrada de novos espermatozoides. Eles não vão conseguir mais penetrar nessa, vai acontecer uma série de reações químicas que vai impedir a penetração do nosso ósito, do espermatozoide no nosso ósito. Então, só penetrou um, ele desencadeia uma reação química, que a gente chama de reação cortical. Há uma liberação de cálcio. Esse cálcio libera diversos grânulos e esses grânulos tornam impossível que outros espermatozoides se acoplem a esse núcleo ovócito espermatozoide inicial. Muito bem. Então, houve a penetração do meu espermatozoide no meu ovócito. E aí, o núcleo do meu espermatozoide vai se fundir ao citoplasma do meu ovócito. E vocês lembram na minha fase inicial que o que aconteceu? A gente parou, iniciou a segunda meiose, mas ela parou. E ela só vai ser efetivada se a gente tiver o quê? Uma fecundação. Essa fecundação acabou de acontecer, então eu retomo a minha meiose 2. E essa meiose, então, ela vai completar a divisão. Muito bem. Então, eu fecundei, apenas um espermatozoide se acoplou ao meu ósito e eu começo imediatamente a minha divisão. Vocês lembram que esse possível feto, ele foi fecundado possivelmente na trompa distal, e é necessário que a gente tenha o quê? Ele precisa ser implantado lá no útero, porque senão acontece uma patologia que eventualmente é muito comum, que é a preesa ectópica tubária. E é uma emergência médica, porque esse ovócito já fecundado, ele vai se implantar no lugar que não é adequado. Então, ele é captado na trompa distal, por exemplo, e no meio da trompa ele se implanta. Então, quais são as causas? Pode ser uma baixa, a gente vai ver a baixa hormonal que impede o transporte ciliar adequado. A gente sabe que depende do estrogênio e da progesterona. Então, se de repente, nesse momento, eu tiver uma baixa progesterona, uma baixa de estrogênio, o meu corpo lúteo, por exemplo, pode não estar funcionando adequadamente. O que vai acontecer, então? Eu não vou transportar direito, porque a gente sabe que esse transporte, esse líquido nutritivo, são funções do quê? Do estrogênio e da progesterona. Secretados por quem nesse momento? Pelo corpo lúteo remanescente. Então, a gente tem que lembrar que fecundei, mas ainda não significa que a minha gestação vai ter sucesso. Porque eu preciso que ela seja implantada lá no meu endométrio, lá no meu útero. Muito bem, então eu demoro mais ou menos de 3 a 5 dias para transportar esse óvulo fertilizado para o interior da cavidade uterina. A gente vai observar depois ali no desenho que vocês, bem na passagem, que a gente chama istmo, no istmo da trompa, antes de penetrar no meu endométrio, no meu útero, esse istmo, essa passagenzinha, ela vai ficar contraída nos 3 primeiros dias após a ovulação. E essa é a função, a gente vai precisar que a progesterona atue para que possa haver, então, esse relaxamento adequado e, posteriormente, a minha fecundação adequada. Essa pode ser uma das causas de pneia tubária, se nesse momento não tiver uma elevação de progesterona. Tá? Então, a gente descobriu muito sobre a fecundação, sobre a reprodução humana, principalmente quando você estava fazendo os testes in vitro. Então, não acontece fertilização in vitro. A fertilização depende de se acontecer no organismo da mulher. Então, durante todos esses tratamentos de infertilidade, acabou que a gente aprendeu muito sobre como se processa a reprodução humana. Então, a gente observa que nós temos, olha, liberou meu óvulo, ele foi captado pela fímbria. No dia 1, eu tive a minha fertilização,
E aí ele levou mais ou menos, começou já a dividir, né? A divisão celular começa imediatamente após a fecundação, e ele se transforma em blastocisto. E lá pelo dia 4 ou 5, lembra que no terceiro dia, até o terceiro dia está fechado o istmo, que é a passagenzinha da trompa para o útero, e eu preciso da ação da progesterona. Então, nesse momento, é fundamental que o meu corpo lúteo esteja bem funcionante, mantenha um nível adequado de progesterona e de estrogênio também. Progesterona ok, relaxou meu istmo, meu blastocisto se implanta, então, no meu útero, por volta do dia 4 ou 5. Ele entra e se implanta no dia 5 a 7. O que vai acontecer quando ele chega no meu endométrio? Imediatamente, as células trofoblásticas, que são formadas por já são as precursoras, né, desse blastocisto, ele vai ser envolvido por essas células trofoblásticas que estão em divisão, elas vão secretar enzimas proteolíticas. E elas vão fazer o quê? Vão dissolver o meu endométrio. O que é o endométrio? Tecido endometrial, tecido que reveste o útero, formado por quem? Pelo estrogênio. Então, essas células trofoblásticas, elas são o quê? Elas vão formar a minha placenta. Então, nós temos a camada externa das células do blastocisto, ela vai dar origem à placenta. E as células internas, elas vão formar o quê? O embrião e as 3 membranas extraembrionárias. A amniótica, que vai, como o próprio nome já diz, vai secretar o líquido amniótico, a alantoide, que vai fazer parte do cordão umbilical, e o saco vitelino, que ele se degenera após o nascimento. Então, aqui a gente tem o nosso vídeo, que a gente vai visualizar melhor esse trajeto do nosso avô. Olha lá, liberou, já fecundado. Então, ele foi liberado dia 1, e ali ele vai percorrer o caminho, olha lá, 30 horas, já está começando a se dividir. Então, esse blastocisto já está nesse... Olha a zona pelúcida, já começa a haver a formação, então, âmnio, córeo e da própria placenta. Ela vai começar daqui a pouquinho, já está começando a formar. Então, aqui eu estou dividindo. Lembrando que, nesse momento, eu preciso da ação da progesterona. O istmo, até 3 dias, continua fechado. Então, por isso que ele demora, né? É proposital, ele vai lentamente. O que acontece se a gente tiver uma pré-estubária, que a gente chama uma pré-ectópica? Há uma implantação nessa porção medial, né? Numa porção anterior, qualquer desses lugares, e aí o implanta de uma forma errônea. Então, a gente está quase chegando, olha, está se aproximando do istmo. Houve, então, nesse momento, o relaxamento do meu istmo, a pelação da progesterona, e ocorreu, então, vai ocorrer daqui a momentos a minha implantação. Então, no dia 4 ou 5, ele chega no útero, e no 5º ou 7º dia ele vai se implantar. Ele pode estar perdido ali, ó. Olha a formação das membranas internas extraembrionárias, já começando um precursor ali do meu líquido amniótico. Mas eu estou perdido ainda no útero, ele pode ser eliminado. Eu preciso implantar. Então, para implantar, eu preciso da atuação das minhas células trofoblásticas. Olha lá. Então, chegou na face do endométrio, e as minhas células trofoblásticas vão começar a fazer o quê? Secretar enzimas proteolíticas. Vão dissolver mesmo. Vão dissolver e vão ser englobadas. Olha lá, uma apresentação bem interessante. Superior descendente. Às vezes existe a implantação anômala da placenta, isso causa problemas na gestação. Vocês imaginam que se ela se implantasse
ali no finalzinho, na saída do ósteo vaginal. Então, é uma condição obstétrica que eles chamam de placenta prévia, que dá sangramento, pode desencadear trabalho de parto prematuro ou hemorragia na mulher. Então, às vezes, se implanta de uma forma errada. Mas esse do nossa figura aqui, ele se implantou de uma forma bem, bem legal, anterior e bem superior. Tem toda chance de desenvolver de uma forma, levar a gravidez até o fim, né? Então, aqui a gente tem a nossa implantação, olha lá, meu ovário, novamente a eliminação do meu óvulo, captado pelas fímbrias. Esse vídeo é bem bonito. E ali a gente já começou a divisão, olha lá, os espermatozoides, apenas um vai penetrar, então vai haver a exocitose de cálcio, a exocitose dos meus grânulos. Um teve sucesso, é um capacitado, um espermatozoide capacitado. Então vai haver a exocitose dos meus grânulos. E ele vai tornar o quê? Através de uma reação química, impossível que outros espermatozoides se acoplem. Então, o núcleo do meu espermatozoide ele vai se juntar ao citoplasma do meu óvulo e imediatamente aconteceu a nossa divisão, começa a nossa divisão celular. E aí, o nosso futuro bebezinho, ele já está sendo levado para a implantação. Então, olha lá, começou a secretar as enzimas proteolíticas. O que vai acontecer nesse momento? Vai ser englobado pelo endométrio. Foi englobado e vai, então, começar a nossa divisão celular e nutrição e crescimento do nosso futuro concepto, futuro feto. Muito bem. E o que interessa a gente em relação à fisiologia? Olha, a gente tem aqui a progesterona, que ela é a nutrição inicial do embrião, a gente tem falado sobre isso, e que nesse momento, se vocês observarem, olha, do momento no gráfico, momento 0, depois eu tenho a nutrição trofoblástica, porque na verdade a placenta, ela só vai ser efetiva no 16º dia. E se eu não tiver uma manutenção dos níveis de estrogênio e progesterona adequados nesse momento, a minha gravidez não vai evoluir. Então, é importante que o meu corpo lúteo, que ficou lá para trás, que é da célula teca e da granulosa remanescente, continue secretando até que a placenta possa assumir. Né? Porque se vocês lembrarem, quando a gente fala em fisiologia feminina, o corpo lúteo, naturalmente, ele evolui no 12º dia, mais ou menos. Tá, e como é que ele vai saber que ele vai ter que ficar mantendo além dos 12 dias? Ele vai receber, então, uma mensagem das minhas células trofoblásticas que irão produzir o quê? A gonadotrofina coriônica humana e o hormônio lactoplacentário. A gente vai falar sobre isso. Eles são a sinalização que o meu corpo lúteo espera para poder não evoluir e morrer, e sim manter até que a placenta possa assumir a produção hormonal adequada do futuro feto. Muito bem. A grande função da placenta é formar esses cordões trofoblásticos. Lembra das células trofoblásticas que a gente viu? Eles vão formar como dedos, projeções, são as vilosidades coriônicas. Vocês imaginam que com 20 dias o sangue já está formado no bebezinho. Então começa a ser bombeado pelo coração do embrião. E a nossa placenta, ela vai continuar aumentando essas projeções trofoblásticas vai progredir. No fim da gestação, a placenta é mais ou menos do tamanho de um prato de sobremesa, um pouco maior que um prato de sobremesa. Vocês imaginem que ela é rasa daquele tamanho. É uma placenta normal. E essas vilosidades, vilosidades placentárias, elas vão carrear o sangue fetal.
elas não vão se fundir com o sangue da mãe. Elas vão... Olha lá. Então, a gente tem as vilosidades, vocês observam que a gente tem as vilosidades placentárias, mas a gente não vai fundir com a circulação sanguínea materna. E sim, vai ser como se você tivesse mergulhado, eles vão estar próximos, mas não integrados. E de que maneira, então, acontece essa difusão? A difusão, mal comparando, é como a membrana alveolar pulmonar. Então, você tem proximidade por difusão simples, os gases, os eletrólitos, eles todos vão ser difundidos através dessa membrana, tá? E ela vai atingir, é necessário que essas vilosidades elas sejam cada vez mais espessadas, haja uma integração bem adequada para que a gravidez possa se desenvolver de uma maneira normal, porque a nutrição do embrião vai ser feita totalmente através dessas vilosidades. No começo da gravidez, a gente tem que lembrar que você imagina que ela não tem muito crescimento, ela é muito espessa. Ela ainda não atingiu aquele tamanho de um prato que a gente falou. No final da gravidez, ela atinge o tamanho e a espessura mais fina. Mas no começo da gravidez, ela tem o quê? É muito espessa. Se ela é muito espessa, existe uma lei da física que fala que a permeabilidade vai ser baixa, né? Então, quanto mais a gravidez vai evoluindo, você vai observar que a permeabilidade vai ser inversamente proporcional, ou seja, aumento a minha permeabilidade. Por quê? Porque eu vou diminuir a minha espessura. Ela vai ficar o quê? Fininha. Então, quanto mais fina, mais fácil é passar os meus nutrientes através da minha membrana. De muito interesse para a gente é o oxigênio. Olha que interessante, essa é uma lei física que eu acho a adaptação do nosso organismo na gênese da vida muito interessante. Então, você tem a difusão do oxigênio através da membrana placentária, e isso acontece desde o começo. É muito similar, como a gente falou, da membrana pulmonar. Tá. Quando você dosa lá o sangue, a PO2 do nosso sangue, é em torno de 50 a 60. Tem que ser acima de 60 no sangue periférico. Mas lá no sinusoide placentário, você tem uma PO2 em torno de 50. Só que a PO2 fetal, depois que oxigena na placenta, é em torno de 30. Então a gente fica se perguntando, mas será que é suficiente? Será que o bebê ele consegue se nutrir? Ele não vai sofrer por hipóxia? E isso não acontece. Por que isso não acontece? Existem 3 razões para que isso não aconteça. Então, apesar de ter uma PO2 de 30, eu consigo que o bebê seja nutrido e mantenha um grau adequado de oxigênio. Quando a gente fala em curva de dissociação do oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que é difundida para os tecidos periféricos através do carreamento pela hemoglobina, a gente tem um desvio para a direita ou para a esquerda. Então, se você tem, quando a mulher está grávida, você, puxando a sua linha para a esquerda, você consegue carregar maior quantidade de oxigênio. E, juntamente com isso, o que acontece? Quando você vai dosar a hemoglobina do feto, é 50% maior do que a da mãe. O nosso hematócrito, nossa hemoglobina é em torno de 12. A hemoglobina fetal é em torno de 19, 20. Então, esses 2 motivos, você carrega mais, porque você tem mais hemoglobina. E também você libera mais oxigênio do sangue para os tecidos. Então, vamos dizer que você tenha uma maior quantidade de hemoglobina e, além de ter mais, elas são mais efetivas. Então, elas são super hemoglobinas. E o terceiro motivo, existe uma lei da física, que a gente, chamado efeito Bohr. O efeito Bohr é o seguinte, se você tem uma PCO2 baixa, você carrega mais oxigênio do que se você tiver uma PCO2 alta. É uma lei, então é um fato. Em relação à nutrição placentária,
Quando você tem, existe, é uma alteração desse efeito Bohr. Então, você tem dupla, não é que é uma alteração, ele é aplicado duplamente. Então, você tem o duplo efeito Bohr. Ou seja, o sangue fetal, ele se combina muito mais com o oxigênio e ele diminui. A mãe, ela teria um CO2 baixo. O que ele faz com o CO2 dele? Se o CO2 dele estiver alto, ele joga todo o CO2 dele para a mãe e ele faz com que o quê? Se eu tenho CO2 baixo, eu tenho mais oxigênio. Então, ele faz vamos dizer, a limpeza do sangue dele, ele joga tudo para a mãe. E ele não fica com um CO2 alto. Se ele fica com CO2 baixo, o que vai acontecer? Carrega mais oxigênio. Então, mesmo que inicialmente ele tenha um CO2 muito alto, e qual é o CO2 normal da nossa circulação? Um adulto não fumante tem em média de 40 a 45 de CO2, se a gente fosse dosar no nosso sangue. O fumante ele tem um pouquinho mais de CO2, então ele retém mais CO2. Então, vamos dizer que o nosso bebezinho, ele esteja momentaneamente com um CO2 muito alto. Vamos dizer que ele, por algum motivo, ele foi a 50 de CO2. Se ele tem um CO2 alto, o que vai acontecer com o oxigênio dele? Ele vai carregar menos oxigênio. Não é isso que a gente falou? O efeito Bohr é esse. CO2 alto, baixo oxigênio. Ótimo. Como ele vai resolver esse problema? Ele vai resolver esse problema simplesmente. Ele manda o CO2 todo para a mãe, e se ele tem um CO2 baixo, ele começa então a captar mais oxigênio, normalizando o CO2 dele. Tá bom? Então, o duplo efeito Bohr é esse. Se o bebê tem um CO2 alto, ele resolve o problema eliminando para o sangue materno. E ele ficando com CO2 baixo, ele consegue, então, otimizar a oferta de oxigênio dele. Então, são esses três motivos que a difusão do oxigênio através da membrana placentária, que inicialmente com uma PO2 de 30 você julgaria que seria insuficiente, ele na verdade é otimizado por essas adaptações na fisiologia placentária. Então aqui a gente tem, olha, a curva de dissociação do oxigênio e hemoglobina. Então vocês observam que a curva do feto é mais para a esquerda, então eu tenho maior quantidade de hemoglobina. E essa hemoglobina, além de ter mais quantidade, também tem uma qualidade melhor. E sempre acaba que o meu PCO2 do meu sangue acaba sendo sempre um pouquinho mais alto que o sangue materno, e eu resolvo isso atuando com o duplo efeito Bohr. Em relação à nutrição, nutrientes, a gente, principalmente a glicose, a gente sabe que o bebê, ele praticamente no primeiro trimestre, ele vai formar toda a sua arquitetura vascular, a sua arquitetura neuronal, mas o tecido, assim, o crescimento tecidual, ele vai engordar, ele vai crescer de músculo, peles, basicamente no último trimestre. Então, nesse momento de crescimento acelerado do tecido ósseo, do tecido muscular e do tecido adiposo, o bebê ele vai acabar utilizando a maior parte da glicose que a mãe tem. Então, a gente vai observar que existe um hormônio que vai regular esse aproveitamento do bebê. Então, por isso que muitas mulheres dizem, eu tenho muita fome no final da gravidez. No final da gravidez, porque acaba fazendo, se ela não se alimentar adequadamente, fazendo alimentações de horário, ela realmente fica hipoglicêmica. Por quê? Porque o bebê está consumindo praticamente tudo que a glicose dela, que ela produz. A excreção de resíduos também, através da membrana placentária, feita de ureia e creatinina. E a gente volta a falar, então, da nossa função hormonal. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, é só ativar o microfone, tá? A gonadotrofina coriônica humana, gonadotropina, gonadotrofina, tanto faz. Ela vai
ser responsável pelo quê? Pela persistência do corpo lúteo. Lembra que a gente falou que isso é muito interessante, que é muito importante até que a placenta assuma, mas a placenta só vai assumir lá pela 16ª semana, né? Então, inicialmente, as células trofoblásticas, elas vão sensiciais, a velocidade e a placenta, naquele comecinho, elas vão sinalizar para o corpo lúteo, olha, houve a fecundação, continua aí mandando estrogênio e progesterona. E a gente falou também que a gonadotropina coriônica humana, elas quimicamente é muito similar ao LH, né? Então, é dessa maneira que ela acaba estimulando, porque ela se liga aos receptores que a gente tem lá do FSH e do LH. Então, o LH estimula essa manutenção do corpo lúteo. Após 8 a 9 dias após a ovulação, é a fase em que a gente já pode dosar no sangue. É o famoso exame beta-HCG. Se deu beta-HCG positivo, a mulher estará gestante, não é? Ela tem uma segunda função, então essa primeira é evitar a involução do corpo lúteo, mas a segunda função dela é muito importante, principalmente nos bebês do sexo masculino, porque ela estimula a produção de testosterona pelo testículo fetal. Então, que vai ser responsável pela formação dos caracteres do bebê menino. Aí o corpo lúteo, ele vai durar 7 semanas, e a partir dali a placenta vai assumir a produção hormonal. Então vocês observam, né, que durante a gravidez a gente tem lá em semanas, né, 0 a 40 semanas, e inicialmente nós temos um pico de gonadotropina coriônica humana, produzida inicialmente pelas células trofoblásticas, e que vocês observam que ela depois vai entrar em declínio. E, inversamente, nós temos a estrogênio e a progesterona, que eles vão ascendendo a partir justamente dessa semana de 24 semanas, né? Quem secreta estrogênio, então, é também pelas células essenciais trofoblásticas da placenta, e vai ter um papel fundamental. Vocês observam que ela é feita tanto pelas células trofoblásticas e depois vai ser também pelas glândulas adrenais do feto e das glândulas da mãe. Então, vão ser convertidos em estradiol, estrona e estriol. Por que a mulher... Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que a mulher ela não vai ovular durante a gestação? Podia continuar ovulando. Isso não vai acontecer por causa... Eu mesmo pergunto e eu vou responder. A alta produção de estrogênio e progesterona vai fazer o quê? Uma retroalimentação negativa da hipófise. Então, eu não vou permitir que um novo conjunto de folículos seja desenvolvido. Então, essa é a grande questão, né? Então, eu vou impedir que o meu FSH e o meu LH aumentem. Por quê? Porque a minha placenta, a glândula adrenal do meu feto estão produzindo o quê? O meu estrogênio. Agora, se vocês observarem, esse gráfico também tem outra questão muito interessante. Olha só que o estrogênio ele vai ascendendo e ele, no fim da gravidez, com 40 semanas, a gente observa um predomínio do estrogênio. Observe que a placenta ela também ascende, inicialmente até mais do que o estrogênio, mas lá no finalzinho da minha gravidez, enquanto o estrogênio persiste, a progesterona ela faz o quê? Ela começa a declinar. E isso vai ter um papel, essa alteração hormonal, muito importante. Porque eu vou adiantar para vocês que a gente tem a placenta, ela é um relaxante da musculatura lisa uterina. Então, se o bebê não tem que nascer, a gente não tem que entrar em trabalho de parto, então se eu mantiver altos níveis de progesterona, eu vou manter o meu útero sempre relaxado. Então, quando der 39, 40 semanas, e a gente vai ver quais são os sinais químicos, hormonais que a gente tem, que vão dar indícios da maturação fetal, que pode dar início ao trabalho de parto, a gente vai observar o quê? Há uma sinalização, a minha placenta vai diminuir,
perdão, a minha progesterona vai diminuir e vou ter um predomínio de estrogênio. Quando eu falo diminuiu a minha progesterona, significa o quê? Olha, estou liberado para contrações uterinas. E essas contrações uterinas, elas começam no último trimestre, por causa da retirada do efeito relaxante da progesterona, tá? É muito importante que eu tenha produção de estrogênio e progesterona, é muito importante. Então, a gente viu que inicialmente é importante, porque a gente vai manter a nutrição do bebê, do futuro feto, do futuro concepto. Mas é importante que eu tenha, em relação ao estrogênio, eu tenho que, esse concepto, ele era muito pequenininho, mas ele vai aumentar. Então, eu preciso que o corpo materno, seja preparado para esse aumento. Esse aumento do útero é responsabilidade do estrogênio. Além disso, há uma preparação das mamas e dos ductos. Há uma preparação da genitália externa feminina para o futuro parto. Tá? O relaxamento das articulações e ligamentos fica em função do hormônio relaxina. Esse hormônio relaxina ele é secretado no último mês, a partir de 38 semanas, e principalmente quando a mulher começa a entrar em trabalho de parto. Para quê? Ele relaxa principalmente os ligamentos da musculatura da pelve e do quadril, para que a cabeça do bebê passe e que haja essa possibilidade de parto normal. Em relação à progesterona, ela... Professora, com licença. Pois não, uma pergunta. Pode falar. A relaxina, ela aumenta devido à presença do estrogênio, aumento do estrogênio? Nós vamos falar sobre ela. Só dei uma prévia. Na verdade, a progesterona começa a diminuir e também libera a relaxina, entendeu? Então, nesses últimos dias, assim, entrei em trabalho de parto, diminuiu a progesterona, aumentou o estrogênio, isso dá uma sinalização realmente para que a relaxina comece a preparar já a passagem do bebê, né? Ok, obrigada. Nada, querida. E em relação à progesterona, o que a gente tem? A gente já vem falando nisso, né? A progesterona ela é fundamental. Enquanto o estrogênio aumenta o tamanho da glândula, a gente, na progesterona, ela aumenta a secreção propriamente dita, né? Ela diminui a contratilidade do útero gravídico. Vocês sabiam que quando a mulher entra, muitas mulheres têm problemas, né? No começo da gestação, no primeiro trimestre, começa a apresentar trabalho de parto prematuro. Ou então, é mais comum no segundo trimestre, mas pode acontecer. Então, no segundo trimestre, o que a gente faz? O paciente, às vezes, toma progesterona. Toma progesterona oral ou interna para fazer o que a gente chama de tocólise, é um termo obstétrico, para quê? Para impedir que esse trabalho de parto prematuro aconteça antes do tempo. Então, a progesterona ela tem um papel fundamental na diminuição da contratilidade do útero gravídico. Tá? Então, e ela faz parte do arsenal terapêutico do obstetra para poder impedir que esse bebê nasça antes do tempo. Às vezes não tem jeito, né? Mas se for uma baixa hormonal, às vezes vocês imaginam, olha, eu tenho uma placenta, a gente falou que a placenta a partir de 16 semanas é ela que assume. Aí vamos dizer que eu tenho uma placenta insuficiente. Olha, é uma placenta pequena, a minha paciente tem pressão alta, não nutre direito, ou a paciente não se alimenta bem, enfim, eu não consegui desenvolver a minha placenta adequadamente, e a minha placenta começa a apresentar índices de que a progesterona que ela produz é uma progesterona de má qualidade. Então, às vezes, a gente tem que começar a reposição via oral ou internar a paciente por um tempo até que a gente consiga controlar esses problemas relacionados à produção insuficiente hormonal. Em relação ao bebê, a gente falou antes da implantação, é muito importante que ela faça a secreção da trompa de falópio, porque ela é o leite uterino, ela que nutre naqueles diazinhos antes da implantação, é a responsabilidade da progesterona. E
Acredita-se também que a progesterona ela tenha um fator. Se você tiver um nível bem legal de progesterona nessa fase inicial, o seu bebê, no seu blastocisto, ele se reproduz com uma quantidade de células bem adequada, mais adequada do que se você tiver uma produção insuficiente. Então, existe interferência do número, do valor de progesterona. E, além disso, ela também ajuda o estrogênio. O estrogênio aumenta a mama, aumenta o ducto, aumenta a célula alveolar, mas quem faz a secreção é a progesterona. Aqui o hormônio lactogênio placentário humano. Então, a gente tem dois grandes hormônios produzidos pela placenta, que é a gonadotropina ou gonadotrofina coriônica humana, e o lactogênio placentário humano. Ele inicialmente foi confundido, eles achavam que, quando começaram a pesquisar, que esse hormônio lactário, ele era responsável pela amamentação, pela lactação, né? Mas eles observaram que não. Ele, na verdade, lembra que a gente falou que a mulher consome a glicose de uma forma ampla no último trimestre? Então, ele ajuda muito a esse metabolismo da glicose. Ele, na verdade, diminui a acessibilidade à insulina, aumenta a resistência à insulina. Por isso, muitas mulheres desenvolvem diabetes gestacional. Então, vamos dizer que você seja uma gestante limítrofe e no último trimestre você começa a apresentar altos níveis de glicose. Então, estimulada por quem? Pelo lactogênio placentário humano. Na grande maioria das mulheres, isso reverte, essa resistência insulínica acontecida no último trimestre, volta ao normal. Mas, se você for uma paciente limítrofe, que tem uma tolerância, uma alteração você já não tem 100% da sua insulina aproveitada, você já tem algum grau de resistência insulínica, você já estava acima do peso. Então, você pode desenvolver essa diabetes gestacional e essa diabetes gestacional persistir após a gravidez. Então, grande responsabilidade disso é do hormônio lactogênio placentário humano. Ele diminui a utilização da glicose pela mãe e disponibiliza a maior capacidade de glicose para o feto. Através disso, ele faz isso liberando ácido graxo. 4% das mulheres desenvolvem diabetes mellitus gestacional. O que acontece mais em relação a alterações fisiológicas na nossa gravidez? Então, é muito importante que vocês tenham... como isso vai influenciar? Qual é a fisiologia da gestação? Então, eu queria que vocês dessem bastante atenção a isso quando forem estudar, tá? Como que a gravidez vai alterar o quê? A nossa fisiologia normal. Em relação à hipófise, a gente já sabe, vai diminuir LH e vai FSH, então não vai haver estimulação de novo conjunto de folículos. Vai aumentar o meu corticóide? Vou. Vou reter líquido? Vou, porque nesse momento eu estou precisando. Eu vou aumentar a minha reabsorção de sódio. Por isso que eu retenho líquido, através da minha reabsorção de sódio, porque eu estou precisando de eletrólitos, mas eu posso causar hipertensão. Vou aumentar minha tireoide? Vou, porque eu preciso, porque por estímulo da minha tireotropina coriônica humana e da própria gonadotropina, porque eu preciso de um crescimento acelerado. Então, eu entro numa fase super catabólica, entendeu? Então, a gente precisa liberar todo o meu crescimento do meu organismo estará aumentado. E de que maneira? Eu recruto meus hormônios. Então, preciso de cálcio? Eu preciso formar os ossinhos do futuro feto. Aqui a gente volta à relaxina. Então, inicialmente, ela é secretada pelo corpo lúteo, pelos tecidos placentários. E ela vai ter a função de aumentar o débito cardíaco. Quando chega lá no final, ela vai ter essa função de relaxar o músculo e ligamento. E vai ser regulada pelo aumento da progesterona. Pela diminuição da progesterona e pelo aumento do estrogênio. O ganho de peso na gestante é em torno de 11 a 15 quilos, seria o peso normal. Então, a gente tem que observar, porque se você tiver um aumento de mais do que 10 a 11 quilos, fica difícil você aumentar essa carga circulatória. Você vai aumentar muito a sua pressão intraabdominal e você, então, vai ter uma restrição respiratória. Então, se você adequar isso, além do próprio bebê, se você aumentar
mais do que 11 a 15 quilos, vai ficar mais difícil para o seu organismo se adequar num período relativamente curto. Porque se você, nos 3 primeiros meses, esse ganho de peso não existe praticamente, muito pouco. Então, você tem 6 meses, você tem... se você aumentar mais do que 10 quilos, é muito difícil e você pode sofrer com hipertensão, você pode evoluir com dispneia, você já vai aumentar a sua frequência respiratória, você pode desencadear doenças cardíacas subjacentes que você não vai conseguir lidar com esse aumento desse débito cardíaco e desse retorno venoso. Em relação à nutrição durante a gravidez, as reservas de ferro são muito aumentadas, basicamente porque você precisa formar todo o sistema sanguíneo do feto. A vitamina D, por isso também o ferro e a vitamina K, você precisa fazer eventualmente suplementação. Muitas mulheres desenvolvem anemia ferropriva, porque o feto ele acaba retirando do organismo da mãe para formar suas células sanguíneas e o seu sistema de coagulação, e a vitamina D para formar o seu esqueleto. Olha só, a gente aumenta, já normalmente, se você engordar um ganho de peso ponderal entre 10 a 15 quilos, você já vai aumentar o seu débito cardíaco em 30 a 40%. Então, se você é uma gestante que não tem problemas cardiológicos, até você consegue, eu vou ficar um pouco cansado, eu vou ficar um pouco edemaciado, a frequência cardíaca pode aumentar, mas se você for uma gestante cardiopata, principalmente as valvulopatias, e aqui existem algumas valvulopatias que são extremamente, não admitem a complacência, como é o caso das estenoses aórticas, e vocês vão saber sobre isso, a paciente pode descompensar e evoluir com um quadro agudo de descompensação cardíaca. Então, o controle do volume sanguíneo materno, o controle do peso é fundamental para o desenrolar de uma gravidez adequada. Então, a gente aumenta a frequência cardíaca, conforme eu falei, a respiração materna aumenta durante a gravidez. Você também vai acabar excretando mais, então você vai aumentar a sua função renal. Em relação ao líquido amniótico, você tem entre 500 ml e 1 litro. 1 quilo, então, existe a equivalência, né, entre 1 litro e 1 quilo. 1 quilo vai ser basicamente de líquido. A cada 3 horas você troca totalmente esse líquido, você filtra. E o sódio e potássio são repostos a cada 15 horas. E aí, gente, por que eu quis falar para vocês sobre a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia hoje é a maior causa de óbito materno. E de complicações na gravidez. Mais ou menos 10% das gravidezes vão evoluir com pré-eclâmpsia ou doença hipertensiva específica da gravidez. E o diagnóstico dela é feito após 20 semanas, você vai fazer uma retenção, uma proteinúria, então você começa a perder proteína pela urina, e isso vai levar a um quadro de edema, né? Porque você não vai conseguir manter as suas pressões osmótica e colodosmótica adequadas, então você vai fazer edema de membros inferiores e você vai causar um aumento na sua pressão arterial. É considerado na gestante acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então você vai alterar a sua função renal, porque vai começar a reter sal e água, e desenvolve edema e hipertensão arterial. E por que isso acontece? Olha, existem algumas, a gente tem uma população de risco, mas o que se sabe é que uma gestante, as gestantes muito jovens, múltiplos parceiros, existe um sistema de incompatibilidade imunológica. Então, existem algumas linhas de pesquisa em relação a isso. O que acontece, o que interessa para nós? Qual é a fisiologia da placentária? Não é o desenvolvimento das velocidades placentárias? Há uma formação de quê? De novos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles têm uma implantação adequada, né? Só que
na paciente com pré-eclâmpsia, que tem doença hipertensiva específica da gravidez, a gente tem uma alteração na implantação da placenta. E como essa placenta, por que que acontece? Conforme eu falei, existem alguns casos, alguns fatores genéticos, existem alguns, as mães tabagistas também têm maior prevalência, mas basicamente é um sistema imunológico que acontece e não permite que a implantação aconteça de uma forma adequada. Então, eu tenho vasos mais finos, eu tenho uma superprodução de citocinas inflamatórias, porque se eu não consigo, eu tenho uma reação inflamatória. Então, na hora de implantar, se eu implantar, por exemplo, de um calibre de 10, vamos dizer, um número hipotético de 10 milímetros, eu não consigo implantar. Então, na mãe com pré-eclâmpsia, ela tem apenas 2 milímetros. Então, vocês vão de convir que o fluxo placentário, com 10 ele seria adequado, mas com 1 ou 2 eu não consigo nutrir adequadamente. O que que vai acontecer? Se a gente não nutre adequadamente, eu vou desenvolver acidose. Acidose é o quê? Má perfusão desse tecido placentário e que vai resultar num crescimento anormal do bebê. Essa própria acidose que é formada, essa própria perfusão anômala, inadequada, ela vai gerar mediadores inflamatórios. E a gente descobriu que existem 2 proteínas que são dosadas no último trimestre, na verdade não no último trimestre, a partir de 20 semanas, que elas podem orientar a gente de que essa paciente pode vir a desenvolver a pré-eclâmpsia. Então eu tenho proteínas, a tirosina sinase e a endoglina solúvel. Então, eu tenho uma desregulação, eu tenho sempre um equilíbrio, os fatores angiogênicos e os fatores antiangiogênicos. Na paciente gestante com pré-eclâmpsia, há um predomínio dos fatores antiangiogênicos. Então, esses fatores, que é o grande representante, é o S, F, 1, G, L, T, ele vai se sobrepujar às minhas proteínas que normalmente desenvolveriam o meu sistema vascular placentário normal. Então, se eu tiver um crescimento anormal de uma proteína anti-formação de vasos, anti-angiogênica, significa que alguma coisa está errada na minha placentação, na minha implantação da placenta. E que isso vai gerar o quê? Uma inflamação. Inicialmente localizada, mas com o passar... Olha só, nós estamos com 20 semanas, o bebê só vai nascer com 39. Então, eu tenho aí uma piora progressiva. Muitas vezes isso é causa de óbito fetal, muitas vezes é causa de interrupção precoce de gravidez, às vezes você tira o bebê precoce, porque após a pré-eclâmpsia existe o que a gente chama de eclâmpsia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então eu tenho na pré-eclâmpsia uma tríade, que é o vasoespasmo, lembra? Um fluxo pequeno, vai ter lesão endotelial e a minha placenta não vai conseguir perfundir adequadamente. Há uma alteração da minha resposta, o corpo materno ele reconhece aquela placenta como um antígeno, então ele pode fazer o quê? Atacar, né? E querer começar a tratar como um antígeno, então pode piorar essa reação inflamatória. E eu, além disso, eu tenho fisicamente o que? Eu não consigo implantar minhas artérias, elas são rasas, elas não conseguem nutrir adequadamente e elas são rígidas. E aí, nesse momento, a gestante fumante enrijece mais ainda, por isso que tem um tabagismo na gravidez, desde o começo, na implantação da placenta, é fundamental que ele causa essa rigidez arterial. E a prostaciclina, que a gente viu, a gente vai acabar tendo uma produção diminuída e eu vou ter um predomínio de vasoconstricção e de coagulação, formação de coágulos e trombos, tá? E esses trombos, como eu falei, no começo eles podem estar limitados à placenta, mas depois eles podem ser o quê? Disseminados. Então eu posso ter trombos na minha função renal, lá no meu rim. Eu vou ter trombos, o quê? Fenômenos isquêmicos, cerebrais, que são os grandes complicadores. Posso fazer uma encefalopatia
por causa da minha doença específica da gravidez. Olha aqui a gente tem as figuras, dá para observar que eu tenho um diâmetro na paciente não grávida na formação do meu miométrio, que vai ser eliminado quando ficar menstruada. No item B, eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia, vocês observam que eu tenho um espiralamento das minhas artérias e o meu fluxo sanguíneo tem um diâmetro menor. E uma gravidez normal, eu tenho aqui, olha, uma dilatação bem adequada que permite a nutrição através da minha placenta, fazendo um fluxo bem adequado para o bebê. Então, aqui a gente tem uma série de eventos. Se eu tenho como antígeno, as minhas células natural killer podem interpretar que a minha placenta é um antígeno e tentar destruir ela. Isso vai gerar uma série de situações inflamatórias. Então, ó, minhas células T-killer e as minhas células natural killer. Então, moduladas pelo meu sistema imunológico. Com certeza vocês falaram isso em imunologia e depois, posteriormente, em obstetrícia. Mas eu não podia deixar de falar nessa que é uma doença que tem uma prevalência muito alta, principalmente no nosso país. E se isso não for tratado, ou às vezes não é que você não quer, você não consegue tratar, porque a alteração da disfunção endotelial placentária é muito importante, ela evolui para eclâmpsia. A gente tem um grau extremo de pré-eclâmpsia, que evolui principalmente com manifestações cerebrais. Disfunção hepática, o grande problema você vai fazer trombos hepáticos e você pode fazer hemorragia depois, alteração no fígado, hipertensão grave, e a síndrome HELP, que seria a maior causa de óbitos nas pacientes que evoluem de doença hipertensiva específica da gravidez para eclâmpsia. Para eclâmpsia é a síndrome HELP. A síndrome HELP é formada por o HELP hemólise, o EL é a elevação das enzimas hepáticas e o LOW o LP é a diminuição de plaquetas. Então, trombocitopenia, elevação de enzimas, má função do fígado, elevação das enzimas hepáticas e a hipertensão, e hemólise, perdão. E aí a gente chegou na nossa gravidez, tomara que esteja tudo bem na nossa paciente, ela vai naturalmente evoluir para o trabalho de parto. Então, a gente começou a falar, nós vamos ter uma maior proporção do estrogênio em relação à progesterona. E nesse momento, nós vamos ter o quê? Uma secreção de ocitocina pela neurohipófise. E por que isso acontece? Existe uma distribuição no nosso útero, nesse finalzinho da gravidez, você vai aumentar o número de receptores dispersos no útero. Para que quando essa neurohipófise secrete a ocitocina, esses receptores sejam ocupados e a ocitocina, então, vai desencadear o quê? Através da secreção de prostaglandina, ela vai desencadear as contrações. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza ouvirão na vida médica de vocês, que nos últimos anos houve uma modificação, né? O parto, uma ênfase maior no parto normal, em detrimento da cesariana, e dessa que eles chamam hoje de parto humanizado. Esse parto humanizado, ele consiste, uma das orientações é não fazer ocitocina no trabalho de parto. E qual é a explicação fisiológica para isso? A explicação fisiológica para isso é porque você imagina, olha, eu vou produzir ocitocina pela minha neurohipófise. Então, a minha ocitocina vai ocupar os meus receptores que estão dispersos na musculatura do meu útero. Ótimo. É necessário fazer, então, uma ocitocina sintética? Porque uma vez que esses receptores estejam ocupados pela ocitocina, não adianta eu dar ocitocina venosa que o receptor está ocupado. Eu não vou ter mais estimulação ainda de receptor. Então, esse é um dos princípios do parto natural. Tá.
Então, eu vou fazer uma dose, olha, eu acho que é a minha paciente, então a gente tem que conhecer a fisiologia para saber quando atuar. Eu acho que a minha paciente tem uma secreção deficiente de ocitocina, então eu vou fazer uma dose de ocitocina. Essa dose é suficiente para ocupar os receptores no meu trabalho de parto? Ah, é. Então eu vou fazer 2 ampolas. A média que a gente faz é isso, 2 ampolas, 5 unidades, entre 9 unidades, mais ou menos. Muito bem. Adianta fazer mais do que 10 unidades? Normalmente não, porque os receptores já estarão ocupados, mais do que eu fizer não vai modificar essa performance da ocitocina. Então, a partir do momento que você conhece como funciona a contração, como funciona a fisiologia da contração uterina, você vai ser um médico mais efetivo. Você não vai utilizar inadequadamente. Então, a secreção da neurohipófise é estimulada também pelo estiramento. Então, o bebê atinge, vamos dizer, no último trimestre, em média, entre 2,5 kg e 3 kg. 3,5 kg. Acima de 3,5 kg é difícil e já indicam que o paciente pode ter um ganho, pode ser bebês de mães diabéticas. Então, é uma média entre 2,5 e 3,5. 3,5 até muito, até 3,200, assim. Então, esse tamanho do bebê, que ele atinge no último trimestre, ele vai causar o quê? Um peso uterino, né? Esse próprio peso, então, esse mecanismo físico, essa distensão da musculatura, é um fator que estimula a neurohipófise a produzir ocitocina. Quem secreta mais ocitocina? O próprio hipófise do feto. Então, são fatores hormonais que vão aumentar a contratilidade uterina. A gente tem, olha, o bebê ele começou a atingir a maturidade, ele já cresceu tudo que ele tinha que crescer, os órgãos deles estão prontos, ele já está produzindo os hormônios adequados. Então, o que ele começa? A placenta já atingiu o grau de maturação, ela não vai crescer mais, ela já está fazendo a sua função no seu limite máximo. Quando isso tudo atinge o processo de maturação, a própria placenta ela vai liberar o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Ele é um sinal duplo, um sinal para começar o trabalho de parto e também ele vai liberar, vai estimular a liberação do meu ACTH pela minha adenohipófise. E aí a gente pode, então, começar o trabalho de parto. As próprias membranas fetais, então, vão começar a liberar cortisol, as glândulas adrenais, significando que, tô pronto, posso nascer. E as minhas membranas fetais vão liberar prostaglandina. A gente lembra que a prostaglandina estimula a contração uterina. Os fatores mecânicos, conforme a gente falou, a própria distensão da musculatura pelo peso do bebê, ele vai estimular a contração, a produção de ocitocina, através da estímulo da neurohipófise, e também a secreção de prostaglandina. Para vocês terem uma ideia, por que os bebês gêmeos nascem antes? Um dos motivos é esse. O peso de 2 bebês vai atingir, então, em média, 20 dias antes. Então, esse próprio estímulo mecânico, ele vai causar a distensão e irritação do colo uterino, porque o bebê começa a impactar a sua cabeça no colo cervical, querendo sair. Então, essa distensão do colo uterino, quando começa o trabalho de parto, ela vai fazer o quê? Ondas que se retroalimentam. Então, a distensão estimula a contração e a distensão do colo uterino estimula mais, e essa distensão cervical estimula a secreção de ocitocina pela neurohipófise. Aí lembra, ocitocina grudou em todos os receptores e ela estimula. E aí a distensão estimula mais a ocitocina. E assim, continuamente, esse mecanismo vai fazer um feedback positivo e se retroalimentar, até que o bebê nasça. E depois, a gente tem a separação e expulsão da placenta, e o útero começa a involuir. E aí, até então, o que pode acontecer em relação à amamentação, até então a mulher pode ter uma secreção saindo da mama.
mas não é propriamente dita a lactação. E a gente tem essa secreção de colostro, que ele é muito importante, parece um líquido ralo, que não tem a consistência de leite, que a gente espera que seja um leite branco, lácteo, mas essas primeiras 24 horas é muito importante esse colostro, porque ele tem uma série de enzimas, uma série de imunoglobulinas que são essenciais da maturação do sistema imunológico do bebê. Então, a gente já falou do estrogênio, que estimulou esse crescimento das glândulas e da formação de alvéolos. A progesterona está ali no finalzinho da secreção. E eu tenho a prolactina, que vai promover a minha lactação. A prolactina é um hormônio produzido pela hipófise anterior, hipófise materna, e ela começa desde a 5ª semana de gravidez, mas ela aumenta em relação à mulher não grávida mais ou menos 20 vezes. A placenta vai secretar, lembra, dos 2 hormônios, gonadotropina coriônica humana e a somatomamotropina coriônica, que é o hormônio lactogênio placentário, que inicialmente foi associado à lactação. Então, ele foi associado porque ele, na verdade, ele não estimula a amamentação, mas ele apoia a prolactina. Então, o colostro, ele tem muita proteína, não tem praticamente gordura, então ele parece um líquido bem claro, mas é muito importante. E o que acontece no sistema hormonal da mulher em relação, quando ela tem a placenta é expulsa? Não era a placenta que estava produzindo estrogênio e progesterona? Então, subitamente, essa produção de estrogênio e progesterona vai acabar. E essa súbita liberação, né, desse efeito inibitório, ele vai liberar para que a prolactina possa assumir o seu efeito lactogênico. E a gente tinha um hormônio inibidor placentário produzido da prolactina. Então, esse hormônio inibidor da prolactina, ele é secretado pelo hipotálamo. Então, ele no começo está alto, porque a mulher ainda não está no final da gravidez. Ele, naturalmente, esse hormônio inibidor, ele vai caindo, caindo, caindo. E o que faz essa inibição acabar de uma vez, esse hormônio inibitório? A própria sucção do bebê. Então, ele diminui naturalmente, e quando o bebê começa a mamar, o reflexo da sucção, ele extingue, por vez, esse hormônio inibidor produzido pelo hipotálamo. Então, a prolactina pode, então, atuar livremente. Então, o hipotálamo secreta o hormônio inibitório da prolactina, e esses sinais neurais para amamentação, eles vão ser liberados e a mulher começa a amamentar. Tá. E a gente sabe, então, falamos que a placenta foi eliminada. Muito bem. A placenta foi eliminada e acabou o quê? O estrogênio e a progesterona. Teoricamente, o que vai voltar a subir agora? O LH e o FSH, não é? Então, a gente sabe que quando o LH e o FSH estão altos, o estrogênio e a progesterona estão baixos. E quando o estrogênio e a progesterona estão altos, o LH e o FSH estão baixos. Então, a gente poderia, acabei o ciclo, perdi a produção da placentária do estrogênio e da progesterona, o LH e o FSH ficarão altos. Mas, se a mulher estiver amamentando, e aqui a gente fala de amamentação exclusiva, ou seja, de 3 em 3 horas, a gente inibe também a formação de LH e FSH. Por isso que se você fala que a mulher, olha, se você estiver amamentando, você não vai engravidar novamente. Mas lembre-se que não é amamentar uma vez ao dia. Vocês lembram como é feita a secreção pelo GNRH, que a secreção era pulsátil e era feita mais ou menos a cada 90, 120 minutos? Pois então você tem que ter a amamentação
de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, para que você consiga inibir a secreção pulsátil do GNRH e consiga, então, inibir a formação de LH e FSH. Se você amamentar apenas uma vez ao dia, o seu LH e FSH irão aumentar e você vai ovular e pode engravidar novamente, tá? Então, se você fizer uma amamentação exclusiva e frequente, você consegue realmente manter baixos os níveis de LH e FSH e impedir novas ovulações. E aí, então, o seu bebê nasceu, você começou, a sua neurohipófise começou a produzir a sua ocitocina em resposta à sucção, ao reflexo da sucção do bebê. Então, o bebê, ele, quando faz a sucção, ele estimula a própria prolactina, inibe a secreção do hormônio inibitório da prolactina pelo hipotálamo, e ele estimula a ocitocina. A ocitocina tem um papel fundamental nesse momento. Então, a gente já viu que a ocitocina é um hormônio produzido pela neurohipófise que tem um papel fundamental no final do parto e no início da amamentação. No final do parto, ela vai o quê? Estimular as contrações uterinas para que o bebê nasça. E aqui na amamentação, a gente tem o quê? Existem células mioepiteliais e esses sinais são transmitidos e são estimulados pela ocitocina, né? Então, o bebê começa a sugar através de uma via neural que vai até a medula espinhal, vai ao hipotálamo. O hipotálamo, então, desencadeia sinais neurais que estimulam a secreção de ocitocina pela neurohipófise. E promove a secreção tanto de ocitocina quanto prolactina. Aí a ocitocina é transportada para a mama, faz a contração da célula mioepitelial e a gente, então, contrai o leite sai e flui para a boca do bebê. Por isso que, às vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a mãe tá lá no trabalho, teve que voltar a trabalhar, mas ela ouviu um bebê chorar, a mama dela pode molhar a blusa, pode molhar o sutiã. Por quê? Porque apenas o sinal emocional já estimula o hipotálamo então estimula a ocitocina e prolactina e a liberação, então, para a descida do leite. A mãe pensa no bebê, sente saudade do bebê e molha a blusa. Isso é um efeito relacionado a um sinal, um impulso sensorial que é transmitido através da estimulação do pensamento, do sistema emocional. E os sinais emocionais ativam o hipotálamo. Aqui a gente, a título ilustrativo, que o leite humano, sua composição, e a gente vai falar do nosso caso clínico, que eu deixei para vocês. Então, paciente 28 anos, primigesta, 36 semanas. Então, ela está dentro do nosso quadro clínico, que é após 20 semanas, nosso grupo, né? Foi a uma consulta na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e aferiu uma pressão de 160 por 120. Foi encaminhado ao pronto atendimento obstétrico, no qual relatou o aumento da PA. Nas últimas semanas, está em uso de uma medicação antipertensiva, não lembro o nome. Durante a consulta na emergência, referiu uma dor no hipocôndrio direito e escotomas. No exame que você fez quando ela chegou, a pressão estava um pouquinho mais alta, estava 180 por 120, o bebê com poucos movimentos fetais. Tinha edema em face e edemas em membros inferiores. E os exames laboratoriais, uma proteinúria maior do que 300 e plaquetas 60 mil. Com o normal das plaquetas, 100 a 150. Então, vamos lá. E aí, alguém quer falar? Então, a gente fez a primeira pergunta, o que seria pré-eclâmpsia? Eu espero a gente agora ser capaz de responder a essa pergunta após a nossa aula. É uma doença na gravidez que acontece a partir da 20ª semana, que cursa com aumento de pressão maior do que 140 por 90. A gente tem uma proteinúria, ou seja, já tem uma alteração na função renal, de 0,3 gramas por 24 horas, e um edema de início recente.
Em relação ao diagnóstico, não eu não espero, assim, hoje o nosso enfoque é a fisiologia da nossa situação. Então, seria, a gente não posso deixar de falar do diagnóstico de fatores clínicos, mas não é a nossa função principal. Então, a gente tem sinais clínicos: hipertensão, déficit neurológico, edema, perturbações visuais, dor abdominal, cefaleia e alterações laboratoriais. O que é um fator de crescimento placentário e a tirosina cinase e qual a sua importância? Então, essa realmente é a nossa grande enfoque. O fator de crescimento placentário é uma proteína produzida pela placenta. É um fator angiogênico. O que significa isso? Então, ele faz novos vasos sanguíneos. Então, se eu tenho um fator de crescimento placentário legal, um bom número, significa o quê? Estou produzindo bastante vasos. E isso vai ser o quê? Refere uma adequada implantação da placenta. E o fator antiangiogênico seria o SFLT1, que é o quê? Eles normalmente ficam em equilíbrio. Agora, se há um predomínio do meu anti-formação de vasos novos, o que significa? Alguma coisa está errada. Possivelmente esse paciente vai ter uma alteração, que é a pré-eclâmpsia. E eu tenho que ter cuidado para que não vire uma síndrome HELP, uma eclâmpsia. A gente falou, hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Então, a plaqueta dela está baixa, com 60 mil, eu esperaria plaquetas de acima de 150. Em relação ao papel do óxido nítrico na fisiopatologia da doença, eu tenho uma diminuição do óxido nítrico, porque o óxido nítrico, você já sabe, ele funciona como um vasodilatador potente. Então, se ele tiver diminuído, isso também faz parte da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. E a proteinúria e a taxa plaquetária, elas têm importância, elas vão indicar o diagnóstico. Às vezes, a proteinúria e a plaquetopenia que indicam essa gravidade. Uma coisa que chama a atenção nessa paciente é que vocês observam que ela referiu dor no fígado. Isso significa distensão da cápsula, por possivelmente formação de microtrombos. Então, ela tem dor e possivelmente por esses... você pode ter fenômenos hemorrágicos. Possivelmente, por isso, ela tem uma produção ineficiente de plaquetas. E o fígado dela já começa a dar sinais de que não está funcionando. Qual seria o tratamento? Eu acho que tem que interromper essa gestação. Muitas vezes é o que a gente faz. Assim que você interrompe essa gestação, esse complexo antígeno, o anticorpo que está funcionando como a placenta como um antígeno, ele é retirado. Então, a paciente, você mantém ela sob tratamento antihipertensivo, você diminui o edema e você consegue, então, impedir que ela piore, porque a gente não teve acesso, mas ela pode piorar com uma síndrome HELP, porque ela pode ter elevação das enzimas hepáticas. Então, aqui a gente tem as diversas teorias. O que a gente sabe é que há um vasoespasmo generalizado. Aqui eu tenho algumas alterações cardiovasculares. Aqui é mais a título ilustrativo, para vocês observarem como é que funciona. E o que interessa a gente é que, em relação à isquemia placentária, eu tenho diminuição do fluxo uteroplacentário e essa invasão trofoblástica é anormal, com calibres muito finos da minha placenta, levando a uma má nutrição. Então, eu tenho uma resposta exagerada a vasoconstrictor, a esses agentes. Eu tenho uma perda da integridade vascular, um estímulo à minha disfunção endotelial, um estímulo à minha síndrome inflamatória tecidual, favorecendo a acidose. E em relação a esse desequilíbrio das minhas prostaglandinas, eu vou ter um aumento do meu tromboxano e pouca prostaciclina, ou seja, favoreço a formação de trombos. Em relação aos hormônios, aqui eu tenho a minha reação imunológica também, que é muito importante, que forma essas diversas liberações de citocinas citotóxicas e impedem a formação, como a gente já falou, das prostaciclinas e do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. E aí? Qual o mecanismo? Agora a gente vai para as questões.
Qual o mecanismo pela qual a zona pelúcida se torna endurecida após a penetração do espermatozoide? Vocês querem responder? Uma redução no estradiol, as proteínas liberadas pelo acrossomo do espermatozoide, um aumento no cálcio intracelular e um aumento na testosterona. Então, a gente não tem aqui alteração no estradiol, né, nesse momento. Na verdade, a gente tem realmente a proteína liberada pelo acrossoma do espermatozoide. Ele, na verdade, essa é a fase que ele está penetrando na zona pelúcida. O que acontece para que não aconteçam mais penetração depois, mais espermatozoides para penetrar um segundo espermatozoide, seria o aumento, o primeiro sinal fisiológico é o aumento do cálcio intracelular. Esse aumento do cálcio intracelular, ele vai liberar o quê? Uma diversas reações químicas que vão sinalizar a extrusão de grânulos que vão alterar a conformidade da zona pelúcida, impedindo que ela vai se tornar endurecida, inóspita, para a penetração de um outro espermatozoide. E o leite é produzido pela mulher, por que o leite é produzido pela mulher apenas após o parto e não antes? Tá, então o que a gente ter aí de resposta? Os níveis de LH e FSH são muito baixos durante a gestação para manter a produção de leite. Os elevados níveis de progesterona e estrogênio durante a gestação suprimem a produção de leite. As células alveolares da mama não alcançam a maturidade até o momento do parto? Não, na verdade isso não é verdade. Elas já estão prontas através do estímulo da estrogênio e da progesterona. E os elevados níveis de ocitocina são necessários para a produção do leite e a ocitocina não é secretada até que o bebê estimule o mamilo. Então, na verdade, esse elevado nível de estrogênio e progesterona, ele vai fazer o quê? A gente não tem um hormônio inibidor da lactação? A gente precisa o quê? Que essa progesterona e estrogênio saiam através da placenta, que aí a placenta vai parar de produzir, e aí essa inibição é retirada. E é necessário o nível elevado de ocitocina? Eu acho que essa seria a grande dúvida, né? A ocitocina, na verdade, quem inicia a produção de leite é a prolactina, né? A ocitocina tem um papel? Sim, ela tem um papel. Mas aqui também a gente fala, a ocitocina não é secretada até que o bebê estimule o mamilo. Na verdade, a ocitocina é secretada no final da gestação e o bebê estimula mais ainda, mas a ocitocina já está. Então, a prolactina é fundamental para que a lactação se inicie. E ela só vai ser iniciada quando a progesterona e o estrogênio saírem e acabarem com o seu estímulo inibitório, tá? Essa aqui não é uma questão do bebê. E aqui que interessa a gente também, antes da implantação, o blastocisto obtém a sua nutrição a partir das secreções endometriais uterinas. Isso a gente já sabia. E como ele obtém a sua nutrição durante a sua primeira semana após a implantação? Então, essa é uma questão que é muito importante para que a gente entenda a fisiologia da gestação. Então, antes da implantação, o blastocisto obtém sua nutrição a partir das secreções. Tá? Quem é que faz esse estímulo? Principalmente a progesterona. E da primeira semana após a implantação? A nutrição continua a ser derivada das secreções endometriais. As células do blastocisto contêm nutrientes armazenados que são metabolizados para o suporte nutricional. A placenta fornece nutrição derivada do sangue materno. E as células trofoblásticas digerem as células endometriais ricas em nutrientes e então absorvem os seus conteúdos para serem utilizados pelo blastocisto. Então, a gente tem aqui duplamente, antes da implantação, quem fornece energia é a progesterona através do corpo lúteo. E depois, as próprias células trofoblásticas, elas vão digerir essas células e vão conseguir do quê? Daquele próprio arcabouço formado pelo estrogênio e pela progesterona. O que é importante que a gente lembre é que sim, tá, eu vou absorver
as células endometriais ricas em nutrientes. Mas é necessário que o corpo lúteo fique lá na retaguarda, estimulando essa produção lá no meu endométrio. Porque se eu não tiver corpo lúteo produzindo estrogênio e progesterona, a célula trofoblástica não vai ter o que digerir. Então, nessa primeira semana após a implantação, beleza, ele usa o que já foi criado através de estrogênio e progesterona. Mas é importante que eu tenha uma retaguarda, que é dada pelo corpo lúteo, produtor de estrogênio e progesterona. Muito bem. Referência, capítulo 26, Fisiologia Feminina e da Gestação, e no Guyton, capítulo 83. Vamos lá ver as perguntas que nós temos. Então, lá no comecinho, tem uma pergunta aqui que é o que acontece, do Rafael. O que acontece com o segundo corpúsculo polar que fica na trompa? Na verdade, ele fica na parte externa do nosso ovócito e ele vai ser atrofiado. Lembra que não teve a divisão com o primeiro corpúsculo polar? Tem um desenho no Silverton que você vai observar lá, nessa divisão, ele vai ficar lá na beiradinha, fora, na parte externa do meu ovócito. Então, ele involui. E quando a gente é fecundado, e aí a gente vai produzir o segundo corpúsculo polar, que a gente retoma a nossa meiose, esse segundo corpúsculo polar vai para onde? Periferia, e vai involuir, virar atrésico e não vai ter função. Ele vai ser reabsorvido.